e a gente vai iniciar. Então, aí no caderno do aluno, atividade 1, pedia para vocês preencherem essa tabela. E aí a tabela, aqui na primeira parte, tá 1 dividido por 2. E vocês tinham que falar o palpite de vocês. Quanto que vocês acham que é o resultado de 1 dividido por 2? Então, Gustavo, qual foi o palpite que você colocou? Quanto que você acha que é 1 dividido por 2? Responde aí para mim, por favor. Eu acho que é 5 décimos. 5 décimos. Então, na forma de representação decimal, é 0,5, certo? Então, a gente vai fazer aqui, vamos fazer a divisão para ver se você acertou o seu palpite ou não, tá? Então, o que está mandando a gente fazer? Está mandando a gente pegar 1 e dividir por 2. Como o número que vai ser dividido é um número menor que o divisor, para eu continuar essa divisão, eu tenho que colocar 0, aqui na chave e 0 lá do lado do 1. Pronto, agora formou o valor 10. 10 é possível a gente dividir por 2. E aí a gente vai fazer. Quantas vezes 2 dá 10? No caso, 5. Então, a representação decimal de 1 dividido por 2 dá 0,5. O palpite do Gustavo está correto. E como que ficou a sua representação fracionária, Gustavo? Como que você colocou? Minha representação fracionária? Isso. Como que você colocou representação fracionária? Eu coloquei 2... Deixa eu ver o que eu coloquei aqui. Eu acho que eu anotei no caderno. Tá. Achou aí, Gustavo? Não tô conseguindo achar ela. Não? Então vamos lá, eu vou fazer com vocês. Ó, o número que está aqui é 1 dividido por 2. A representação dessa fração é 1. O símbolo de dividir a gente troca pelo traço da fração e o denominador fica 2. Então, a representação fracionária de 1 dividido por 2 é 1 meio, tá? O traço da fração, esse traço é a mesma coisa que o símbolo de divisão. Por quê? Porque fracionar significa repartir, dividir em partes iguais. Deixa eu acudir a Alice aqui. Espera aí, só um pouquinho. Alice, espera aí que eu vou tentar passar para você. Não sei se você vai conseguir entrar agora, mas espera aí, tá? Gente, espera aí que a Alice está com problema. Esse aí é o seu e-mail e a senha
é a mesma do centro de mídias. Tenta ver se dá certo aí, tá? Bom, vamos voltar aqui para nossa aula. Vocês estão me ouvindo? Eu não sei se eu ativei meu ativei. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui para nossa aula. Então, como eu falei, o traço da fração tem a mesma função do símbolo aqui de dividir, tá? Porque fracionar significa dividir em partes iguais. Lorena, qual foi o seu palpite que você colocou aí de 1 dividido por 3? Você colocou algum palpite? Eu coloquei 33, que é 33 décimos. 33 décimos. 33 décimos seria assim, ó, 3,3. Ou você colocou 33 centésimos, que é assim, 0,33333. É 33 centésimos. Ah, É que tá. eu confundi. Ok, sem problema. Vamos ver, então, se a sua divisão tá certa, tá? Então, a gente vai pegar o 1 e dividir por 3. Como 1 é menor, 0,0 lá. Vai dar 10. 3 vezes 3, 9. Tenho 10, gasto 9, sobra 1. Quero continuar a minha conta, não tem nada para eu abaixar, eu coloco 0 aqui do lado do 1, que vai dar de novo. 3 vezes 3, 9, vai sobrar 1. Se eu colocar o 0 aqui outra vez, vai dar novamente 3, aqui vai dar 9 e vai sobrar 1. O que acontece? Essa conta, ela não tem fim. Então, ela é... Peraí que tem gente chegando. Ela é chamada de dízima periódica, tá? O que é uma dízima periódica? É o resultado de uma divisão infinita. Então, essa conta não vai ter fim. Eu vou sempre colocar 3 aqui na chave, aqui sempre vai sobrar 1. Então, ela sempre vai ter o mesmo resto e o mesmo número aqui na chave. Quando isso acontece, a gente chama isso de dízima periódica, porque ela é um decimal infinito, não vai ter fim, e é periódico por quê? Porque sempre repete o mesmo número, tá? Então, a representação decimal de 1 dividido por 3, a gente escreve assim, ó, 0,333 e coloca 3 pontinhos para indicar que ela não tem fim. Ou a gente pode escrever 0,3 e em cima do número que repete, só do número que repete, a gente coloca um traço, tá? Então, eu posso representar dessas duas maneiras, certo? E a fração vai ser 1 terço. Tudo bem até aí, pessoal? Alguma dúvida? Não. Não? Ótimo. Yuri, qual foi o seu palpite de 1 dividido por 4? Então, professora, eu não entendi essa lição, aí eu não consegui fazer. Ué, aqui estava mandando você dividir 1 por 4. E aí era para você falar qual que era o resultado que você achava, tá? Mas eu não achei a lição. Lorena, você não achou a lição? Uai, amor, tá no blog, tá escrito lá. Você não acessou o blog? Sim. Uai, então, tá lá, ó. Tá, deixa eu te mostrar de que dia que ela é. Eu coloquei no blog da semana do dia 13 de julho até o dia 24 de julho. Tá nesse blog. E essa atividade específica tá na data do dia 20 ao dia 24 de julho. É aqui, ó, procedimentos e encaminhamentos.
Resolva a atividade 1 das páginas 62 até a 65. Viu aí? Então, se você não fez, você vai prestar atenção agora na correção, esclarecer as dúvidas que você tiver comigo, e depois você entra lá no blog, pega as informações direitinho e faça no seu caderno, ok? Tá bom. Gustavo, qual que foi o palpite que você colocou aí de 1 dividido por 4? 1 dividido por 4, Isso. coloquei 20 centésimos. 20 centésimos. Então, 20 centésimos é o mesmo que 0,20. Vamos ver. Vamos ver como é que ficou a divisão. Então, vou pegar 1 e vou dividir por 4. De novo, é menor 0,0 lá, dá 10. 10 dividido por 4 dá 2. 10 menos 8 sobram 2, que dá 5. 5 vezes 4, 20. Então, dá 0,25. Você chegou bem pertinho do resultado, Gustavo. Eu devo ter confundido com a 1/5. Mas normal, sem problema. É palpite, tá? 1 dividido por 4 é a nossa fração. Vamos para a próxima. Pessoal, que tem aluno que não está conseguindo entrar, então eu estou acudindo aqui. Então, vamos lá. 1 dividido por 5. Qual foi o seu palpite, Lorena? O meu palpite foi 20 centésimos. Isso. Então, você colocou o palpite de cima do Gustavo. Então, vamos fazer agora. 1 dividido por 5. 10 dividido por 5 dá 2. Seu palpite está correto, porque 0,20, 20 centésimos e 0,2 corresponde ao mesmo valor, né? 1 dividido por 5, 1/5. Eu vi que o Saulo chegou. Saulo, qual foi o palpite que você colocou aí? 1 dividido por 6. Quanto que você acha que é? Professora, meu caso foi que nem do Yuri. Eu não tinha visto que tinha essa lição no livro. Entendi. Gente, vocês estão acessando o blog? Sim. Sim. Não, na hora que vocês acessam o blog, que vocês vão pegar o que é para fazer, é preciso que vocês leiam com muita atenção. Porque tá tudo explicadinho lá, nos mínimos detalhes. Só que se vocês não lerem, vocês não vão conseguir fazer, tá? Então, é a mesma coisa, Saulo, que eu falei pro Yuri. A hora que terminar a aula, já coloca isso em dia, tá legal? Gustavo, quanto que você colocou 1 dividido por 6? 1 dividido por 6 deu quebrado. Tá, mas você colocou algum palpite? Deu 116 milésimos. 166.
Então, deu 0,166 milésimos, certo? Vamos ver se deu certo essa continha. Vamos pegar 1 e dividir por 6. 0,0 lá. Vai dar 1. Tenho R$10, gasto 6, sobram 4. Quero continuar a divisão, acrescento 0 aqui do lado do 4. Vai dar 6. 6 vezes 6, 36. 40 menos 36, sobra 4. Se eu colocar o 0 aqui, vai dar de novo 6 lá, de novo 36 aqui, de novo vai sobrar 4. Então, isso daqui também é uma dízima periódica. Só que essa dízima periódica aqui, ela tem uma parte que não repete e uma parte que repete. Qual é a parte que não repete? O 1. E a parte que repete é o 6. Então, eu vou colocar ele assim, ó, 0,1666 e 3 pontinhos. Ou, se eu quiser utilizar o traço para economizar espaço aqui, eu vou colocar 0,16 e o traço vai em cima só do 6, porque é só o 6 que está repetindo. Tá legal? Então, essa dízima é uma dízima periódica que tem uma parte não periódica, que é a parte que não repete, e uma parte periódica, tá certo? E a fração aqui vai ser 1/6. Agora, a próxima é 1/7. É 1 dividido por 7. Lorena, qual que foi o palpite que você colocou? Foi 14 centésimos. Então, você colocou 14 centésimos. Vamos ver se vai dar 14 centésimos mesmo. 0,0 lá, que vai dar 1. 10, tiro 7, sobra 3. Acrescento 0, que vai dar 4. 30 menos 28, sobra 2. Acrescento 0, vai dar 5. Opa, 5 não, 2, desculpa. Tô ficando doida. Então, vai dar 2. 2 vezes 7, 14, sobram 6. Acrescento 0, vai dar 8. 8 vezes 7, 56. 60, tiro 56, sobra 4. Acrescento 0, dá 5. 40 menos 35, sobra 5. Acrescento 0, dá 7. 7 vezes 7, 49. Sobra 1. Aí eu vou acrescentar o 0. O que vai acontecer? Vai dar 1. Que vai sobrar 3. Aí eu acrescento 0. Vai dar 4. Que vai sobrar 2. Eu acrescento 0, vai dar 2. Então, o que aconteceu? Ó, aqui depois do 7, os números voltam a repetir. Então, essa conta vai continuar não tendo fim e ela vai sempre repetir quem? 1, 4, 2, 8, 5, 7. 1, 4, 2, 8, 5, 7. Tá? Então, ela é uma dízima periódica. Qual é o período? 142.857. Então, é isso que eu vou colocar aqui, ó. 0,142857. Passo um traço em cima de todo mundo para indicar que essa conta não tem fim e que ela sempre vai repetir esses mesmos números. Então, a gente vai ter aqui 1/7. Gustavo, qual foi o seu palpite de 1/8?
125 milésimos. 125 milésimos. Vamos ver se está certo. Então, nós vamos pegar o 1 e vamos dividir por 8. Novamente, 0,0 lá, que vai dar 1. 10 tira 8, sobram 2. Acrescento 2, que vai dar 2 lá na chave. 2 vezes 8, 16. 20 menos 16, sobram 4. Acrescento 0. Aqui vai dar 5, porque 5 vezes 8 dá 40. Então, o palpite do Gustavo está correto. 0,125 ou 125 milésimos. E a fração aqui vai ser 1/8. Lorena, qual que foi o seu palpite no 1 dividido por 9? Foi 11 centésimos. 11 centésimos. Então, a Lorena colocou 0,11. Vamos fazer a nossa continha. Já organizei aqui, 0, coloquei o 0 lá. Aqui vai dar 1. 10 tira 9, sobra 1. Acrescento 0, 1 de novo, que vai sobrar 1. E, ou seja, temos aqui outra dízima periódica, né? Então, o resultado aqui vai ser 0,111. Ou você pode colocar 0,1 e o traço em cima do 1, tá? E a fração 1/9. Palpite da Lorena também está correto. Gustavo, 1 dividido por 10, qual foi o seu palpite? 1/10. 1/10. Vamos fazer a continha para confirmar. Então, 1 dividido por 10. 0,0 lá, que vai dar 1. 1 vezes 10 dá 10, sobra resto. Então, o palpite do Gustavo está correto. Opa, que é 1 sobre 10, eu pus 1 sobre 9. Pessoal, o que eu quero mostrar para vocês, ó? A gente dividiu o número 1 por outros números naturais. Sempre dividimos o mesmo valor, que era o 1. Por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8, por 9, por 10. Então, o que mudou foi o divisor, o número que a gente coloca na chave. Mas o dividendo, que é o número que a gente vai dividir, esse não mudou. E o que aconteceu? Cada vez que a gente dividia, o divisor aumentava, ó. Então, aqui era 2, depois ficou 3, depois ficou 4. Então, a gente foi dividindo em mais partes, certo? E aí, ó, quando eu divido o mesmo número, quanto maior a quantidade de partes que eu quero dividir, menor é o pedaço que eu vou pegar, certo? Então, ó, na primeira divisão, deu 0,5. Na segunda, deu 0,333, que é aproximadamente 0,33. Depois, na outra, deu 0,25. Depois, na outra, deu 0,20. Na outra, deu 0,1666, que é aproximadamente 0,17. Depois, na outra, 142.857, que é aproximadamente 0,14. Então, o que a gente observa? Que os resultados vão diminuindo, ó. 0,3 é menor que 0,5, 0,25 é menor que 0,3, 0,2 é menor que 0,25, 0,16 é menor que 0,2, 0,14 é menor que 0,16. Então, os resultados foram diminuindo. Por quê? Porque a gente foi dividindo em mais partes. Eu quero perguntar para vocês,
alguma dúvida do que foi feito nesse quadro? O Yuri e o Saulo, que não tinham feito, conseguiram entender? Lorena e o Gustavo, tem alguma dúvida? Abre o microfone aí e responde, por favor. Não, eu não tenho nenhuma dúvida. Nenhuma dúvida. Nem eu. Ok. Então, agora eu vou passar para a próxima atividade, tá? A próxima atividade diz o seguinte: observe os resultados do quadro e responda. Letra A. Qual número é maior? 1 dividido por 2 ou 1 dividido por 10? Então, nós vamos voltar lá no quadro e vamos ver qual foi o resultado de 1 dividido por 2, deu 0,5, e 1 dividido por 10, deu 0,1. Quem é maior aí? Nesse caso, a fração meio ou a fração 1/10? Quem que você acha, Yuri? Você entendeu o que eu falei? Ó, a fração meio na forma decimal vale 0,5 ou 5 décimos. A fração 1/10 na representação decimal vale 0,1. Considerando esses resultados, qual que vale mais? Meio ou 1/10? Yuri? Eu acho que é 1/10. 1/10? Ó, 1/10, eu tenho um bolo. Peraí. Deixa eu apagar esse pedacinho aqui. Deixa eu apagar tudo, vai. Aqui na divisão. Presta atenção aqui, Yuri, ó. Eu tenho um bolo. Tenho 2 bolos do mesmo tamanho. Tá? Faça de conta que eles são do mesmo tamanho. Esse bolo aqui de cima, eu vou dividir ele em 2 partes iguais. Esse bolo aqui de baixo, eu vou dividir ele em 10 partes iguais. Então, os bolos são do mesmo tamanho, certo? Esse bolo aqui, eu dividi ele em 2 partes e comi um pedaço. Então, esse bolo aqui é a fração meio. Esse bolo aqui, que era do mesmo tamanho desse, eu dividi em 10 partes e comi uma. Então, isso aqui é a fração 1/10. Onde eu comi mais bolo, Yuri? Aqui ou aqui? No meio ou no 1/10? No meio. No meio.
Então, quem é maior? O meio. Por que que ele é maior? Porque meio corresponde à metade de um inteiro. E um décimo é a 10ª parte de um inteiro. Então, ó, apesar de eu ter feito os bolos iguaizinhos, idênticos, quando eu dividi o bolo ao meio e comi um pedaço, o pedaço que eu comi aqui foi maior que o pedaço que eu comi aqui no 1/10. Ó. Então, aqui eu comi a metade do bolo. Aqui eu comi a 10ª parte. Então, eu peguei um pedacinho bem pequenininho do bolo. Deu para entender, Yuri? Sim. Bom, aí agora nós vamos fazer a letra B e eu gostaria que o Saulo me respondesse, tá, Saulo? Então, a pergunta é a seguinte: qual número é maior? 0,25 ou 1/4? Então, nós vamos voltar lá na tabela e vamos ver, ó. Gente chegando aí, peraí. Então, nós vamos voltar lá na tabela e vamos ver se 0,25 é maior ou menor ou igual a 1/4. Ó, 1/4 na representação fracionária, 0,25 na representação decimal. Então, eu te pergunto, Yuri, qual número é maior, 0,25 ou 1/4? Yuri não, 1/4. Saulo. Saulo tá aí? Disse que estava ocupado. Oi? Ele está ocupado agora. Ele ficou offline. Ah, o Saulo saiu? Tá certo. Gustavo, quem é maior, 0,25 ou 1/4? Os dois têm a mesma proporção. Isso. Ô, Yuri, eu tô percebendo que você tá tendo dúvida no assunto, ó. Deixa eu te falar. Existem maneiras diferentes da gente representar um número. A gente pode representar esse número em forma de fração e pode representar esse mesmo número na forma decimal. Então, 1/4 está escrito em fração. Eu posso representar 1/4 em desenho, onde eu faço uma figura, divido em 4 partes iguais e pego uma. Então, ó, isso aqui é a mesma coisa que isso, né? Porque eu peguei e dividi por 4, peguei uma. E é a mesma coisa que isso, ó. Posso representar na forma decimal. Para representar na forma decimal, eu vou pegar o numerador e vou dividir pelo denominador. Aí vai dar 0,0 lá, que vai dar 2. 10 menos 8 sobra 2. Acrescento 0, aqui vai dar 5. Ou seja, 1/4 pode ser representado assim, por meio de um desenho, como pode ser representado assim na forma decimal. São representações diferentes, mas as 3 formas valem a mesma coisa, entendeu? Então, a letra B está te perguntando se 0,25 é maior ou menor que 1/4. Ele não é maior nem menor, ele é igual, corresponde ao mesmo tanto, tá? Então, ó, a resposta aí vai ser o quê? São iguais.
correspondem ao mesmo valor, representam o mesmo valor. Entendeu agora, Yuri? Professora, Sim. Sim. por que você colocou a vírgula no 0,25? Peraí que eu já te mostro. Porque quando você foi dividir 1 por 4, a gente só pode fazer uma divisão quando o número que vai ser dividido, no caso aqui é o 1, ó, quando esse número que vai ser dividido for igual ou maior que o divisor, que é o número que está aqui na chave. Então, eu posso só começar a divisão quando esse número que vai ser dividido for igual ou maior. O 1, ele é menor que o 4. Então, se ele é menor, para eu fazer essa divisão, eu tenho que colocar aqui na chave 0, e aí, do lado do 1, eu coloco um 0. Aí, o que eu fiz? Eu fiz uma transformação, ó. Então, agora o 10 é maior que 4. Então, agora eu posso dividir. Aí, eu continuo a divisão, entendeu? Eu vou sempre colocar 0, quando o número que eu vou dividir for menor que o divisor. Deu para entender? Deu. Aí, enquanto ele for menor, eu vou ter que colocar 0 aqui. Por exemplo, vamos supor que ao invés de a gente estivesse dividindo 1 por 4, a gente estivesse dividindo 1 por 40. O 1 é menor que 40. Então, você vai colocar 0,0 lá. Pronto, formou 10. Só que o 10 ainda é menor que 40. Então, o que você vai ter que fazer? Colocar outro 0 aqui, só que agora depois da vírgula, e outro 0 lá do lado do 10. Ó. Agora formou 100. Aí 100 é maior que 40. Aí você continua a divisão. Então, aí aqui vai dar 2, né? 2 vezes 40 dá 80. Aí eu tenho 100, gasto 80, sobra 20. Como eu não tenho mais nada para baixar, ó, agora eu acrescento 0 aqui do lado do 20, e vai dar 200. Aí eu vou fazer 5 vezes 40, 200. Pronto. Esse é o resultado da minha conta. Deu para entender? Deu para entender? Mas igual. Deu. Mas igual, se você fosse transformar igual 0,25 em uma fração, como você faria? Ah, boa pergunta. Aí você vai olhar quantas casas tem depois da vírgula. 0,25 tem 2 casinhas depois da vírgula, não é? Tem o 2 e o 5. Aí, quando tem 2 casinhas, você vai colocar o 1 e 2 zeros. E você vai escrever o numerador, é esse número sem a vírgula. Então, seria 0,25. Só que esse 0 à esquerda aqui, ó, não significa nada. Então, é a mesma coisa que 25 sobre 100. Se você pegar 25 e dividir por 100, vai dar 0,25. E 25 sobre 100 é uma fração equivalente a 1/4, ó. Se eu pegar um bolo, dividir em 100 pedaços e comer 25, eu estou comendo a mesma quantidade que se eu pegar um bolo, dividir em 4 partes e comer uma. Então, elas são equivalentes, representam a mesma quantidade, tá? Vamos supor que o número fosse, sei lá, 1,125. Você quer transformar isso em fração. Aí você passa o traço, primeira coisa que você vai olhar é quantos números tem depois da vírgula. Tem 3, não é? Então, você vai colocar 1 e 3 zeros. A quantidade de zeros que você vai colocar do lado do 1 é a quantidade de casas que tem depois da vírgula. E o numerador é esse número sem a vírgula. Ó. Deu para entender? Deu. Então, ótimo. Então, vamos continuar. Alguém mais com alguma dúvida?
Posso dar Professor, sequência? Oi. Não. e se um número de baixo, em vez de ser 1, for 2, 3, é a mesma coisa ou muda alguma coisa? Não. É outra ótima pergunta. Ó, a gente, quando quer transformar um número em fração, se não tem nada embaixo dele, eu sempre vou colocar o 1, tá? Por que que é 10, 100, 1000? Porque a gente viu potenciação no bimestre passado. Lembra o que é potenciação? Potenciação é aquela operação que tem um número embaixo e um em cima, certo? Esse número aqui de baixo chama base. Esse número aqui de cima chama expoente. O expoente fala para gente quantas vezes a gente vai multiplicar o número de baixo por ele mesmo. Então, eu vou fazer 2 vezes 2 vezes 2. Tá vendo? Eu vou multiplicar esse aqui por ele mesmo. Quantas vezes eu vou fazer isso? 3, ó, porque o expoente está mandando eu fazer 3. Então, eu vou escrever essa multiplicação 3 vezes, ó, 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Então, o resultado é a potência. Então, a potenciação é a quinta operação da matemática. Para a gente resolver uma potência, a gente usa a multiplicação. Só que quem a gente vai multiplicar? O número por ele mesmo. Então, a potência é uma multiplicação de fatores iguais. Então, eu multiplico o número por ele mesmo, tá? No caso aqui, 0,25, a gente não chama esse número de número decimal, né? O que é um número decimal? Quando a gente fala de decimal, de qual número que a gente lembra? 10. 10. 10, isso. Então, o denominador vai ser um número de potência de base 10, certo? O que significa isso? Vou fazer aqui para mostrar para vocês. Achei ótima pergunta. O que significa isso? Ó, se eu colocar que o 10 está sendo elevado a zero, isso aqui é uma potência, onde a base é 10, o expoente é zero. A gente viu lá no estudo da potenciação da semana passada que toda vez que o número for elevado a zero, o resultado sempre vai ser 1. Então, 10 elevado a zero é 1, tá? Se eu colocar 10 elevado a 1, o número vai ser 10. Se eu colocar 10 elevado a 2, o número vai ser 100. Se eu colocar 10 elevado a 3, o número vai ser 1000. Por quê? Ó, porque 10 elevado a 1, o expoente está mandando eu escrever o 10 uma vez só. 10 elevado a 2, o expoente está mandando eu escrever 10 vezes 10. Então, eu escrevi, ó, multiplicação de 10 por 10 duas vezes. E 10 vezes 10, ó, dá 100. Por que aqui deu 1000? Porque o expoente está mandando eu fazer 10 vezes 10 vezes 10. 10 vezes 10 dá 100. 100 vezes 10 dá 1000, tá? Então, quando eu tenho uma potência de base 10, se eu quiser, eu não preciso fazer a multiplicação. Eu já posso fazer o quê? Ó, eu olho lá. Ah, é 10 elevado a 4. Então, o que eu faço? Eu escrevo 1 e acrescento 4 zeros, porque o expoente, ó, é 4. Então, aí eu vou acrescentar 4 zeros. Professora, Isso aqui é a mesma coisa que 10.000, tá? Por quê? Porque o expoente está mandando eu multiplicar o 10 por ele mesmo 4 vezes. Se eu fizer essa multiplicação, vai dar 10.000.
Então, eu nem preciso fazer a multiplicação quando a base for 10, ó. Eu só coloco 1 seguido da quantidade de zeros é o expoente. Então, aqui eu vou seguir de 5 zeros, ó. Tá? Peraí, só um pouquinho. Deixa eu só concluir, que aí você já me faz a pergunta, tá? Então, o que acontece? Quando eu tenho um número na forma decimal, para eu transformar em fração, eu vou escrever esse número na forma de potência, de base 10. Aqui vai ser 10 elevado a quanto? Elevado a 2, ó, porque tem 2 casinhas depois da vírgula, certo? E 10 elevado a 2 é quanto? É 100, porque 10 elevado a 2 é o mesmo que 10 vezes 10, que dá 100. Então, por isso que aqui vai ser 100. Se eu quisesse representar o número 3, ó, em fração, tem número depois da vírgula? Nesse caso, não tem. Por quê? Porque a vírgula está escondida aqui atrás do 3. Então, nesse caso, não tem número depois da vírgula. Se não tem, o meu denominador vai ser 10 elevado a 0. E quanto que é 10 elevado a 0? É 1. Então, no caso, se eu quiser transformar um número inteiro em fração, é só eu colocar o denominador 1, tá? Por quê? Porque não tem nada depois da vírgula, então o expoente é 0. Se é 0, vai ficar 10 elevado a 0, que é a mesma coisa que 1. Agora, se eu tenho 2,3, qual vai ser o meu denominador? 10 elevado a 1, porque aqui só tem uma casinha. E quanto que é 10 elevado a 1? 10. E aí eu escrevo o número sem a vírgula. Aí você quer tirar a prova para ver se você fez certo? Você pega o numerador e divide pelo denominador. A sua divisão tem que dar o mesmo resultado que ele era na forma decimal. Se não der, é porque você errou. Então, deu para entender por que sempre vai ser 1 ou 1 seguido de 0? Porque o número é decimal. Então, a potência é de base 10. Por que a potência é de base 10? Porque a gente agrupa os nossos números de 10 em 10. Então, a gente tem a unidade, que vai, né, até o 9. Depois, quem vem? A dezena, que aí vale 10. Depois tem a centena, que vale 100. Então, a gente vai fazendo grupinhos de 10 em 10. Isso é uma potência, tá? Por que isso é uma potência? Porque se eu tenho aqui, ó, unidade, dezena, centena, aqui vale 1, aqui vale 10, aqui vale 100. O que está acontecendo? Cada vez que eu ando para outra casa, eu sempre multiplico por 10. Então, a dezena é 10 vezes maior que a unidade. Aí eu multiplico aqui por 10, ó. A centena é 10 vezes maior que a dezena ou 100 vezes maior que a unidade. Então, eu vou fazendo agrupamento. E o que é agrupamento? Multiplicação. E no caso, eu estou sempre multiplicando pelo mesmo valor, que é quem? Sempre por 10. Isso é uma potência de base 10. Deu para entender por que o denominador sempre vai ser 1 seguido de 0 agora? Então, eu nunca vou colocar denominador 2, 3. Nesse caso, não, tá? Se eu vou transformar o número decimal em fração, eu sempre vou colocar 1 seguido de 0, se tiver casas depois da vírgula, ou só 1 se for um número inteiro. Deu para entender, pessoal? Deu. Ótimo. Aí é o seguinte, alguém queria me perguntar alguma coisa, o que era? Eu já... Esse daí só dá certo com o número inteiro, professor?
Não, com número inteiro ou com número decimal, ó. Aqui eu fiz 0,25. Aqui eu fiz, cadê? 2,3, ó. Tá vendo? É a mesma coisa. Você vai usar tanto o número inteiro quanto o número decimal. Se for um número inteiro, o seu denominador vai ser 1. Então, ó, deixa eu só apagar aqui para diminuir um pouco essa bagunça aqui. Se for número inteiro, então, por exemplo, se for o número 5, você quer transformar ele em fração. Então, aí é só você colocar o 1 no lugar do denominador. Se for número com vírgula, então 1,27. Você quer transformar em fração? Você vai colocar o 1 seguido de 0. Quantos zeros? Quantos algarismos tiver depois da vírgula. Então, aqui tem 2, ó, eu coloco 2 zeros. E o numerador é o número sem a vírgula. Então, se fosse 2,425, você vai colocar o 1 e quantos zeros? 1, 2, 3, porque tem 3 números depois da vírgula. E o numerador é o número sem a vírgula. Então, deu para entender? Se você estiver transformando um número que representa a quantidade inteira em fração, é só você colocar o 1 embaixo dele, tá? Se for um número que tem vírgula, você vai colocar o 1 seguido de 0. Quantos zeros? Quantos algarismos tiver depois da vírgula? Deu para entender agora? Deu. Ótimo. Então, a gente já respondeu a letra B, que eles são iguais, porque representam a mesma quantidade. Agora, falta a gente responder a letra C, que ele pergunta assim, o que é possível observar nos resultados das divisões? Então, se a gente olhar lá na tabelinha que a gente preencheu, olha o resultado das divisões. 0,5, 0,3, 0,25, 0,2, 0,16, enfim, até 0,1. O que a gente observa quando a gente dividiu o 1 por esses números? O que aconteceu na divisão? Que quanto maior as partes divididas, menor vai sendo o pedaço de cada um. Isso! E como a gente está dividindo 1, né? 1 é um número inteiro. Por um número que é maior que ele, o resultado vai ser sempre menor que um inteiro, né? Porque você viu que deu 0, qualquer coisa? O que significa? Que a parte inteira não tem, ó. Eu não tenho unidade, eu tenho só parte decimal. Então, toda vez que a gente dividir o número 1 por outro número natural, né, por outro número maior que ele, o resultado sempre será menor que um inteiro, tá? Então, é isso que a gente tem que responder aí, ó. O resultado sempre... Professor, isso daí é correção? Será menor que um inteiro. É a correção dos exercícios que eu coloquei no blog para vocês na semana do dia 7. 20 ao dia 24 de 7. Tá? É os exercícios do caderno do aluno, da página 62 até a 65. Dúvidas dessa parte, pessoal? Aí é do volume 2? Isso, do volume 2. Porque o volume 3 vocês nem pegaram na escola ainda, né? Então, o volume 3, eu já estou trabalhando com eles na aula do terceiro bimestre, mas eu estou colocando para vocês
os exercícios, porque aí vocês não têm. Então, aí eu coloco e vocês copiam no caderno, tá? Professora, mas essa aí eu não fiz, não. Bom, se você não fez, então precisa fazer. Mas eu acho que você até me mandou pergunta disso. Não, assim, Eu acho que você até me mandou pergunta disso, Cauã. Eu acho que você fez sim. Olha aí direitinho. Mas se você não fez, agora, nesse momento, não preocupa. O que eu quero que você faça nesse momento? Presta atenção aqui na aula, nas explicações, tá? Por quê? Porque depois que terminar a aula, eu vou disponibilizar para vocês esse slide e o vídeo dessa aula. Aí você assiste de novo e faz lá os seus exercícios, tá certo? certo, mas esse vídeo você vai mandar no... Vou colocar lá no grupo da sala, tá? Só que o vídeo, provavelmente, eu vou colocar mais no final da tarde, porque eu ainda tenho que cortar umas partes aqui do vídeo, editar, então demora um pouquinho, tá? Oi. Tá. Então vamos lá. Você vai postar também no YouTube? Vou postar no YouTube, tá? Ó, então Tá vamos bom. lá. Analise a imagem a seguir e circule os números racionais que podem ser utilizados para representar a parte da figura colorida. Bom, então aqui a gente tem uma figura. Essa figura foi dividida em 10 partes e nós colorimos 5. Quais desses números que estão aqui embaixo que representa a mesma quantidade que está na figura? Quais que você acha, Yuri? Eu acho que é o 2/5. 2/5? Então vamos É, fazer 2/5. 2/5 eu tenho uma figura, divido ela em 5 partes. Mais ou menos iguais, né? Porque meu desenho aqui não ficou igual. E peguei 2. Não, vai ser 5/10. Isso aqui é a mesma coisa? Vai Não, ser né? 5/10. Isso, 5 décimos. Mas 5 décimos tem fração equivalente aqui. Quais são os outros que são equivalentes a 5 décimos? Quem é que sabe me dizer? Fala aí para mim, por favor. Tem 1/2. 1/2. E 1/2. Tem algum desses números na forma decimal que representa 1/2? Sim. Qual? 5/10. Isso. Ó, 5 não corresponde à metade de 10? Se eu dividir o bolo em 10 pedaços e eu comi 5, eu não comi a metade do bolo? 5 é a metade de 10. 1 é a metade de 2. Então, são formas diferentes de representar a mesma quantidade. Qual que é a quantidade? Metade. Eu posso representar a metade colocando 1 sobre 2, 5 sobre 10, 3 sobre 6, 4 sobre 8. São maneiras diferentes de representar, mas todas representam no final a mesma coisa. Então, elas são equivalentes, certo? Então, a letra A é 0,5, meio e 5 décimos. Quais são os critérios que a gente utilizou para circular isso? Representamos A mesma coisa da figura. isso de forma diferente
né? Porém, com valores equivalentes. O que significa equivalente? Vale a mesma quantidade. Então, equivalente são aqueles que têm a mesma quantidade, tá? Aí ele pergunta assim na letra B para a gente: os números meio e 0,5 são diferentes? Não, né? Se a gente circulou falando que é a mesma coisa, como que eles são diferentes? Então, o que a gente vai responder ali? Não são diferentes. Qual que é essa pergunta? É a B. Então, vamos lá. Não são Opa, do jeito que eu escrevi diferentes aqui, Jesus. Não são diferentes. Escrevemos de formas diferentes. Porém, eles representam a mesma quantidade. Isto é, valem a metade de um inteiro. Então, a gente representou de forma diferente. Eu representei assim e assim. O jeito de escrever é diferente, mas vale a mesma coisa. Meio corresponde a metade e 5 décimos corresponde a metade. Ficou claro aí para vocês isso? Ótimo. Então, vamos agora para o nosso próximo exercício. O próximo exercício está pedindo para vocês escreverem como se lê, tá? Então, ele tem alguns exemplos aqui e ele fala, ó, 0,6 a gente lê 6 décimos e 6 décimos na forma de fração é 6 sobre 10. 0,85 a gente lê 85 centésimos e na forma de fração é 85 sobre 100. 2,47 a gente lê 247 centésimos. Aqui eu quero fazer um comentário. 2,47 eu posso ler assim e posso ler assim, ó, 2 inteiros e 47 centésimos. Então, esse número, 2,47, eu posso ler tanto assim, 2 inteiros e 47 centésimos, como eu posso ler assim, ó, 247 centésimos. São duas formas diferentes de ler, mas representa a mesma coisa. Só que para preencher esse exercício aqui e ficar mais fácil vocês transformarem em fração, nós vamos fazer como está pedindo aqui no exemplo, tá? Então, 0,8. Como que eu leio? 8 décimos. Todo mundo concorda com isso? Tem alguém com dúvida? Por que é 8 décimos? De acordo com sinônimos. Não. Não? E aí, qual que é a fração? 8 sobre 10. Agora aqui tá 1,3.
A gente junta tudo, ó. Esquece a vírgula e junta tudo. O que deu? 13. 13 o quê? Décimos, porque só tenho uma casinha depois da vírgula. E como que é 13 décimos na fração? 13 sobre 10. Certo? Aqui, 29,5. Eu junto tudo, sem a vírgula. Que número que vai formar? 200. Isso, 295 o quê? 10. Isso. Por que é décimo? Porque tem só uma casa depois da vírgula. Então, aqui vai ficar 295 sobre 10. Aqui ele já escreveu como ler. Falta a gente colocar a representação decimal e a representação fracionária. 3 décimos na representação decimal, 0,3. Na representação fracionária, 3 sobre 10. Aqui ele já pôs na forma decimal, falta a gente escrever como ler e a fração. Como que a gente lê esse número aqui? 0,041. 41 milésimos. 41? Milésimo. Isso. É que tinha cortado aqui o som. 41 milésimos. Que é o mesmo que 41 sobre 1000. Esse de baixo, ele colocou a fração. A gente tem que escrever na forma decimal e como a gente lê. Como que a gente representa esse número na forma decimal? 5 sobre 10. Como que ele fica? Alguém responde aí para mim? 0, Pode falar. 0, você vai colocar 5, 0,5. Isso. E como que a gente lê? 5 décimos. Isso mesmo. 8 milésimos. Na forma decimal, como que vai ficar? 0,008. Isso. E na forma de fração, 8 sobre 1000, né? Isso. O de baixo, como que a gente lê, Cauã? De baixo, aí a gente pega o 0,0, 73. Isso. E como que a gente lê? 73 milésimo. Isso. Acho que não tem dúvida não, né? Alguém tem dúvida disso? Não. Não? Tranquilo, então. Ótimo. Aqui no exercício tá assim, ó. Junte-se com seu colega e compare os quadros. Em seguida, escreva os procedimentos feitos por você para preencher esse quadro. Os procedimentos realizados pelo seu colega foram diferentes? De que forma ele procedeu? Como a gente não está presencial lá na sala, não tem jeito de você comparar o seu com o do seu colega. Então, o que eu quero que vocês façam? Aí na letra A, você vai explicar como foi que você fez para resolver esses exercícios. Então, como foi que você fez para escrever na forma decimal, para escrever como se lê e como fez para escrever na forma fracionária. A hora que você fizer isso, você vai tirar uma foto e vai mandar para mim pelo WhatsApp. Eu vou ler a sua resposta. Se tiver certo, eu vou acrescentar 1 ponto na sua média do terceiro bimestre, tá? Só que aí vocês vão escrever para mim, ó.
resposta da questão 1.5 do caderno do aluno, página tal, tá? Para eu saber do que é que vocês estão me mandando, porque eu recebo o WhatsApp toda hora, senão depois eu nem vou lembrar disso. Combinado? Então, essa... Daí eu vou ter que explicar. Vai explicar, tira foto do que você escreveu e manda para mim pelo WhatsApp, tá? Professor. Mas escreve lá na onde você for resolver, você escreve resolução da questão 1.5 do caderno do aluno, página tal. Aí Professor. você me manda, tá? Oi, amor. Essa daí a gente pode mandar amanhã para você, cedo? Pode. Não tem problema. Você me mandando ainda essa semana, eu considero, tá? Agora a outra tá assim, ó. Na classe de Carlos, sexto ano B, há 36 alunos matriculados. São 15 meninos e 21 meninas. Que fração representa os meninos e as meninas? Esse exercício eu, inclusive, coloquei já numa provinha para vocês. Então, agora, como se a gente estivesse fazendo a correção dessa questão da prova. Então, a gente tem que representar aqui a fração dos meninos e a fração das meninas. A fração, ela tem o denominador que representa o todo. Então, em quantas partes, todas as partes juntas. E o numerador representa a quantidade de partes que a gente pegou, tá? Então, na classe tem 36 alunos, ou seja, o todo é 36. Então, o meu denominador é 36. E desse total de 36 alunos, 15 são meninos. Então, eu peguei 15 meninos. Então, a fração que representa os meninos é 15/36. E as meninas? 36 no denominador, porque é o total de alunos, e 21. Então, eu leio 21/36. Tudo bem? Até aí? Aí, na letra B, ele disse o seguinte para a gente, ó. Deixa eu fazer um negócio aqui. Na letra B, ele diz o seguinte para a gente. Diante de novas matrículas, a escola abriu mais uma classe de sexto ano. Se 1/3 das meninas foram transferidas para a nova classe, sexto ano C, qual fração representa o número de meninas que ficaram no sexto ano B? Então, aqui, primeiro, eu tenho que descobrir quantas alunas do sexto B foram para o sexto C, tá? E aí, o que ele fala? Ó, que 1/3 das alunas do sexto B foram para o sexto C. Então, 1/3 das... Toda vez que eu estou falando de fração, quando aparece a palavrinha de, da, das, de, né? A gente troca pelo sinal de vezes, tá? Então, a palavrinha das, ó, eu troquei por vezes. 1/3 das meninas. Quantas eram as meninas? 21/36. Então, eu vou colocar 1/3 vezes 21/36. Agora, eu faço a multiplicação, tá? Por quê? Eu vou multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador.
Então, 1 vezes 21, 21. 36 vezes 3, ó. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 3, 9. E 1, 10. Deu 108. A fração que deu aqui, ó, é a fração de meninas que foram para o sexto C, tá? Só que essa fração, ela tá com um número muito grande, olha, 108, eu tenho que dividir isso em 108 partes. É muito pedaço. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou achar uma fração equivalente a essa, que tenha denominador e numerador menor. Ó, eu não multipliquei 36 por 3, não deu 108? Se 3 vezes 36 dá 108, se eu pegar 108 e dividir por 3, vai dar 36, concorda? Então, vai dar divisão exata. Isso significa que o 3 é divisor de 108. Aí, 21 tem esse resultado na tabuada do 3? Tem, porque 3 vezes 7 dá 21. Então, o 3 também é divisor do 21. Então, eu vou achar uma fração equivalente. A gente já viu aí para trás como que a gente acha fração equivalente. Tem duas maneiras. Ou a gente multiplica o numerador e o denominador por um mesmo número, ou a gente divide o numerador e o denominador pelo mesmo número. Quando que a gente vai multiplicar? Quando a gente quer representar a mesma quantidade com numerador e denominador representado por números maiores. E quando a gente quer dividir, quando a gente vai dividir? Quando a gente quer representar com números menores. Então, se eu pegar 21 e dividir por 3, vai dar 7. E se eu pegar 108 e dividir por 3, vai dar 36. Por que que eu simplifiquei essa fração aqui? Precisava, professora? Não. Só que simplificando, vai ficar mais fácil de eu fazer a próxima pergunta. Ó. Qual que é a próxima pergunta? Qual fração representa o número de meninas que ficaram no sexto B? Então, eu vou responder essa pergunta aqui, ó. Quantas ficaram no sexto B? Se eu tivesse 30 alunas no sexto B e mandasse 5 para o sexto B, e eu perguntasse para vocês assim, quantas alunas ficaram no sexto B, o que vocês iriam fazer? Ó, vou repetir a pergunta. Suponhamos que no sexto B tenha 30 alunas. Eu peguei 5 dessas alunas e mandei lá para a sala do sexto C. Quantas alunas agora ficaram no sexto B? Qual continha vocês fazem para descobrir isso? 5. Quantas cortou? Eu não entendi. 25. 25, ótimo. E que conta que você fez para descobrir que deu 25? Menos. Menos. A gente vai fazer a mesma coisa. Só que os números que a gente está subtraindo agora não são números inteiros, são frações, mas o raciocínio é o mesmo. Então, quantas que tinham antes de ir para o sexto C? Tinha 21 de 36. E quantas que foram? Foram 7 de 36. Quantas que ficaram? 14 de um total de 36. Se eu não tivesse simplificado essa fração, professora, teria como eu fazer essa conta? Teria, só que eu ia ter um pouquinho mais de trabalho. Qual trabalho? Ó, eu sei que era 21 de 36. Aí eu achei lá quanto que era um terço disso. Deu 21 de um total de 108. Então, ó,
Vou usar o mesmo raciocínio. Eu tinha isso, foi isso, com quantas que eu fiquei? O que aconteceu aqui? Eu tenho uma subtração de fração, onde os denominadores são diferentes. O que a gente aprendeu? Que eu não posso ter denominador diferente quando eu estou somando ou subtraindo. Então, para isso, eu tenho que achar a fração equivalente com denominadores iguais. Então, eu teria que fazer aquele negócio lá, ó. Decompor aqui e achar o mínimo múltiplo comum. Achei, aí eu ia dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima. Então, eu ia ter mais trabalho, tá? Mas eu ia chegar no resultado, tá certo? Professor, essa conta aí eu fiz de um jeito diferente. Que jeito que você fez? Fala para mim. Essa que você tá fazendo agora é a B, né? Isso. Aham. Essa daqui, ela tá falando que 1/3 das meninas foi transferida pro sexto C. Aham. O que eu fiz? Tinha 21 meninas. Eu peguei, dividi essas 21 meninas em 3 partes e peguei uma. Essa uma Ótimo. parte que eu peguei, eu coloquei no sexto C e tirei do sexto B. Ótimo. Certinho o seu raciocínio. Dá no mesmo, tá? Eu só fiz esse comentário porque ele é importante. Inclusive, eu não me lembro agora se foi na aula da segunda-feira dessa semana ou se foi na semana passada, que no centro de mídia eles falaram sobre isso com vocês, tá? Que toda vez que a gente está falando de fração, que aparece a palavrinha dá, de, do, terço de 5, um terço do número de meninos, um terço das meninas, a gente sempre vai trocar por vezes. Então, foi só uma maneira diferente de ensinar, mas seu raciocínio está perfeito. Se eu quero saber 1/3 das meninas, eu pego o total de meninas que tinha lá na sala, que é 21, divido por 3, eu vou descobrir quantas meninas tem em cada parte. E aí tem 7. De um total de quantos? De 36 alunos. Então, perfeito o seu raciocínio, tá? Dúvidas, pessoal? Não. Não? Então, Não. agora... isso aqui é o que eu acabei de fazer. Eu só escrevi ele em outro lugar. Então, agora é a letra C. É a última. A letra C diz assim: a diretora da escola de Carlos pretende montar uma nova classe, de modo que tenha 18 meninos, e que esses correspondam a 2/3 do número total de alunos. Então, a gente tem o total de alunos e a gente ainda não sabe. A gente tem meninos. E o que a gente sabe dos meninos? Sabe que são 18 e que 18 corresponde a 2/3. Qual a fração que representará o número de meninas na classe? Então, meninas, qual vai ser a fração? Essa é a primeira pergunta. Concorda que, se eu pegar o total de alunos que tem na sala, diminuída a quantidade de meninos, eu descubro quantas são as meninas? Vocês concordam com isso? Não. Sim. Então, o que acontece? Eu disse que os meninos vale 2/3. Então, 2/3 são só os meninos. Se a sala foi dividida em 3 partes, para estar todo mundo na sala, quantas partes eu tenho que juntar? Então, vamos supor 3. isso. Então, o total de alunos da sala corresponde à fração 3/3.
Por quê? Porque eu dividi a quantidade de alunos da sala em 3 grupos e para todo mundo estar nesse grupo, eu preciso juntar os 3 grupos. Então, o total de alunos da sala é 3/3, menos a fração de meninos, que é 2/3, eu descubro a fração de meninas. Estou subtraindo aqui, os denominadores são iguais. Se são iguais, eu conservo o denominador e subtraio os numeradores. 3 menos 2, 1. Então, as meninas correspondem a 1/3 da sala. Aí ele pergunta assim, quantas meninas serão? Então, quantas meninas corresponde a 1/3? O que a gente sabe? Que 2/3 vale 18. Como que eu faço para descobrir, então, quanto que é 1/3? Como que vocês fariam para descobrir? Se 2/3 é 18, quanto que vale 1/3? Primeiro eu iria dividir por 2 o número de meninos, já que os meninos são 2/3. Isso mesmo. Ó, por quê? Porque 2/3 é a mesma coisa que 1/3 mais 1/3, certo? Então, para eu descobrir quanto que vale 1/3, é só eu pegar a quantidade de meninos e dividir por 2. Então, 1/3 aqui vai ser 18 dividido por 2, que corresponde a 9 meninas. Aí ele pergunta assim, quantos alunos serão matriculados na classe? Então, falta agora a gente responder a letra C, né? Alunos matriculados. Eu sei que são 18 meninos, sei que são 9 meninas, então agora é só eu somar os dois, que vão dar 27 alunos.